falar sobre Lucas. Porque nós temos hoje cristãos com dúvidas básicas sobre fé em Cristo. Nós temos evangélicos hoje que têm dúvidas profundas sobre o que é o evangelho. Nós temos gente que crê no reino, mas nem sabe o que o reino é. Talvez hoje nós tenhamos centenas de milhares de teófilos. E a carta de Lucas, ela se torna muito atual e necessária para nós. A semana passada, eu falei aqui sobre um milagre de Cristo, em que um centurião tem um servo, você se lembra? Doente, e pede para que os anciãos conversem com Jesus. Jesus está indo à casa desse centurião romano, e esse centurião envia seus amigos para dizer: eu não sou digno que você entre na minha casa. E Jesus se espanta com aquilo, dizendo, se admira, dizendo: eu não vi fé como essa em Israel. Mas ele não falava sobre a fé, crença. Ele falava sobre a humildade, o reconhecimento da autoridade, a maneira simples, pura, sincera, submissa e humilde daquele homem. Não o poder da fé, porque eu não sei se você sabe, a fé não tem poder. Quem tem poder é Deus. Pode ser uma coisa muito básica que eu estou falando. Eu nem deveria estar falando isso, porque deve ser uma coisa que você já sabe há muito tempo, mas eu tenho que falar. E eu sei que eu vou escandalizar muita gente com o que eu vou dizer. Não é a sua oração que tem poder. Irmão, a oração tem poder. Não é a sua oração, me perdoe, não é a sua oração. A sua oração é apenas um pedido. O pedido não tem poder. O poder quem tem é Deus. A sua oração não tem poder por si só. Porque se você fizer qualquer oração a qualquer pessoa, onde Deus não esteja envolvido, não haverá nada. Porque não é a questão da sua oração que tem poder. E nem é a sua fé que tem poder. Porque eu posso acreditar que essa caixa acústica vai se transformar num cavalo de corrida e jogar aqui toda a minha fé. Nada vai acontecer, porque não é a fé que tem poder. Quem tem poder é Deus. Mas a nossa religião cria em nós uma série de crendices e crenças que nos afastam do verdadeiro evangelho. E nós começamos a colocar o foco das nossas expectativas, esperanças e até mesmo crenças em tudo que não é Deus. E aí então nós passamos a crer na oração, a crer na fé e não crer em Deus. Pode parecer uma coisa louca que eu estou dizendo a você, e você vai dizer: não, a minha oração tem poder. Ok, a minha não tem, ela é só um pedido. Poder quem tem é Deus. E não há oração que Ele ouça mais e outra que Ele ouça menos, porque Ele habita em nós e Ele conhece a palavra do meu pensamento antes que a palavra me chegue na boca, diz o Salmo 139. Ele sonda o meu interior. Antes que eu peça, Ele já sabe o que eu preciso. Não é o meu pedido que tem poder. Também não é a minha fé que tem poder, porque a fé é um dom do Espírito. E eu só tenho fé porque Deus me deu fé. Nem para crer eu sirvo. Porque a fé é uma dádiva. 1 Coríntios 12 fala que a fé é um dom. Foi Ele que nos deu o dom da fé. Portanto, o que nós temos é nada. Sujeição, submissão, amor, dedicação, adoração, gratidão a Ele, que é tudo, que tem todo o poder e pode todas as coisas. Eu sei que você, semana passada, quando eu preguei sobre o centurião, deve ter dito: não, Jesus não ficou admirado pelo jeito que ele creu, ficou admirado pela fé que ele tinha. Então vamos ler o trecho de hoje, que eu acho que ele vai elucidar um pouco mais. São muitos capítulos do Evangelho de Lucas, não dá para a gente pregar tudo num domingo só, mas ele escreveu isso aqui, e Teófilo deve ter lido isso aqui em questão de 1 hora, você lê o Evangelho todo. Lucas 7, 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim,
E os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Obviamente, Jesus fez milagre. Quando eles viram o que aconteceu na casa do centurião, Jesus sai andando, vai uma multidão atrás dele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Duas multidões se encontraram. A multidão que estava com Cristo, Jesus fazendo sinais, se encontra com uma outra multidão. Uma multidão porque essa mulher deveria ser muito querida na cidade de Naim. Ela era viúva, ou seja, já tinha perdido o seu marido, e agora enterrava o seu filho único, ou seja, ela tinha perdido tudo. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. E chegando-se, tocou no caixão. Não havia caixão, essa é uma tradução Nova Almeida atualizada. Trocou o esquife, diz a outra tradução. Tocou no menino que estava sobre uma tábua onde eles carregavam. E pararam. O que estavam carregando pararam, e Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Senhor, fala ao nosso coração, nos abençoa, nos edifica pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu leio sempre aqui para você na Nova Almeida atualizada, que é uma tradução um pouco não tão simples como a nova linguagem, a tradução dos dias de hoje, né? A NTLH, o Novo Testamento na linguagem de hoje. A Nova Almeida é a revista atualizada um pouco mais simplificada, para você entender, como eu disse aqui, tocou no caixão, talvez não fosse um caixão. Quando você lê na revista atualizada, ela é mais ao pé da letra, né? Ou a tentativa de ser. A verdade é que ele toca ao menino e aquele menino volta à vida. Alguns detalhes interessantes é que domingo passado, o trecho anterior que nós falamos, Jesus estava em Cafarnaum. E Cafarnaum tem uma distância de 52 quilômetros para Naim. Aproximadamente 50, 52. Isso pela estrada hoje. Não sabemos o caminho que eles faziam na época. Eles andavam a pé. Mas em torno de 50 quilômetros é a distância dessas duas cidades. O que leva aí 10 horas para se fazer essa jornada a pé. Você que anda ou corre, você sabe, você leva aí 50 minutos, 1 hora para fazer 5 quilômetros para quem caminha numa boa. Ir caminhando sem parar, o texto original dá a entender que eles estavam em Naim no dia seguinte. A gente não tem, a maneira que foi escrito, no grego é como se ele tivesse dito: no seguinte, Jesus foi, e parece que a palavra dia está ali, como é que se diz, subliminarmente presente. Por isso que quem tem a revista atualizada diz no dia seguinte, aqui ele diz logo depois. De qualquer maneira, Jesus andava muito. 10 horas de caminhada para chegar até Naim. 10 horas de caminhada, se não parou, deve ter parado para comer. Pode ser que levaram um dia inteiro de jornada para chegar até ali. O mais interessante é que Jesus não faz coisas à toa. Ele não foi para Naim, tipo, para onde eu vou hoje? Vamos para lá. A missão de Cristo de levar o seu reino não media esforços. E eu acredito que Jesus já sabia o que ele ia fazer em Naim. Assim como ele sabia o que ia fazer na casa de Lázaro, quando foi até sua casa e Lázaro estava morto.
Talvez aquela multidão em festa por ver o que Jesus havia feito com o centurião romano, estivessem caminhando, o que será que ele vai acontecer? Para onde a gente vai? Para Naim. Pô, mas é longe, mas vamos atrás dele, porque ele está fazendo cada coisa. E Jesus vai com a multidão até aquela cidade. O mais interessante é que se você semana passada disse, o Zé falou que Jesus não ficou admirado pela fé do centurião, mas ele ficou admirado pelo jeito que ele falou. Eu acho que ele ficou admirado pela fé, porque é a fé que faz milagres. Neste caso, esta mulher que estava saindo com o velório do seu filho carregado pelos homens e uma multidão em prantos, nem sabia que Jesus estaria ali. Não temos nenhuma informação de que essa mulher cria em Jesus Cristo. Ela não tinha notícias de que Jesus viria. E ela não creu ou fez nenhum tipo de movimento, de qualquer ritual, nenhuma frase, nenhuma oração, para que tirasse Jesus de 50 quilômetros de distância e viesse ressuscitar o seu filho. E Jesus, quando chega e toca naquele menino, os homens que vêm carregando param, e todos estão chorando. E eu acredito que a mulher não estivesse nem olhando, porque Jesus chega nela e fala, não chore. E diz ao menino, levanta. Quem foi que nos disse que Deus precisa da nossa fé para fazer um milagre? Se você não concordou comigo semana passada, espero que você concorde agora. Não comigo, com o Evangelho, com Lucas. Lucas está dizendo, Teófilo, aquilo que aconteceu semana passada, olha o que aconteceu no dia seguinte, ou pelo menos no dia subsequente. Ele simplesmente se compadece. Ele se compadece daquela cena de uma mulher viúva que perdeu o seu marido e agora perde o seu filho. Qual o nível de desnorteamento desta pessoa? Naquela época, desde o Antigo Testamento, da tradição da lei de Moisés e dos profetas, havia um grupo de 4 vulneráveis, assim nós chamamos, que o Antigo Testamento já chamava a atenção e que todo o povo de Deus, o Israel e o Judá de Deus deveriam observar: cuidar dos órfãos, cuidar dos pobres, dos estrangeiros e das viúvas. Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso tinha um papel, tinha um lugar central na espiritualidade do Antigo Testamento do povo judaico, do povo judeu. A viúva, a mulher não tinha nenhum valor na sociedade. E a sua única segurança era ser de um homem. Era ser de alguém. É interessante quando você lê a história de Ruth, que era uma moabita casada com os filhos de Noemi. Quando morre o marido de Noemi e os seus filhos, elas ficam viúvas. E Noemi diz para Ruth e a sua outra nora: vocês podem ir embora, nossa vida acabou. A mulher era completamente abandonada. Por isso que a crença e a fé dizia: vocês têm que acolher as viúvas porque elas não têm ninguém. Então ela não tinha o seu marido, não tinha o seu filho único. Era alguém completamente perdida. Se não houvesse o acolhimento de alguém, essa mulher não teria futuro. Uma coisa interessante também perceber, que quando Jesus ressuscita este menino, o povo olha e fala: um grande profeta se levantou em Israel. Por que será que eles disseram isso? Um novo grande profeta se levantou. E essa notícia espalhou muito. Porque dentro da mente dessas pessoas que criam em Cristo e que esperavam o Messias, havia no imaginário deles
os grandes profetas que em momentos de crise fizeram sinais. E Elias e Eliseu são dois grandes profetas que, apesar de não terem um livro, não deixaram nada escrito, pelo menos que nós consigamos ter acesso. Se fizeram, se perdeu pela história. Nós temos outros profetas escritos, mas temos os feitos de Elias e Eliseu, e como viveram num momento crítico, muito crítico da história de Israel, que foi quando a nação foi governada por Acabe, que era casado com Jezabel, filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios e era um sacerdote de Baal, e a nação toda servia a Baal. Houve seca e fome, e esses dois profetas, Eliseu foi sucessor de Elias, fizeram grandes sinais demonstrando que aquele povo deveria se arrepender e voltar para Deus, porque sempre o sinal não é para que eu creia no sinal e me apegue ao sinal, é para que eu creia que Deus está fazendo algo para que eu volte a Ele, porque a minha fé está em Deus e não nos seus sinais. Mas enfim, Elias, eu não vou ler aqui, mas em 1 Reis 17, você pode ler depois, vai para a casa de uma viúva na cidade de Sarepta, e o filho desta viúva adoece e morre, e Elias ora por este menino, e esse menino volta à vida. E esse é um sinal guardado na mente do povo de Deus. O seu sucessor Eliseu, quando passava pela cidade de Sunem, uma mulher sunamita com o seu esposo fizeram um quarto para que ele, sempre que passasse pela cidade, dormisse ali. E a mulher era estéril, e Eliseu profetiza que ela vai ter um filho, e de verdade isso acontece. Só que passados alguns anos, esse menino adoece e morre, e a mulher vai até Eliseu, e Eliseu vai correndo à sua casa, e também da mesma forma como Elias, ele clama por aquele menino, e aquele menino ressuscita. Então o sinal de um grande profeta, que trouxe a ressurreição de um morto, era muito viva na ideia, no imaginário do povo judeu, pelo fato de que Elias e Eliseu fizeram isso. É interessante quando, lendo os evangelhos, as pessoas têm dúvida se Jesus era o Elias que deveria de vir, ou se João Batista, porque essa era a profecia de Malaquias, que, entre aspas, um outro profeta na unção de Elias apareceria, e aí Jesus diz que João Batista era esse sinal, e quando eles veem Jesus ressuscitando esse menino, dizem, é ele, um outro profeta, aquilo que Malaquias disse está acontecendo agora. Está chegando alguém no mesmo poder dos dias de Elias e Eliseu. E na cabeça de um povo que era subjugado pelos romanos, imaginavam o que fez Elias para libertar o povo das mãos de Acabe e Jezabel. Imagina se chegou um novo agora. É o que nós imaginamos ao ver tudo isso. Um grande sinal, uma grande cura, um grande poder, mais uma vez. Mas eu preciso de chamar a você a atenção dos detalhes dessa história que Lucas está contando para Teófilo. Não dependeu da fé desta mulher. Não houve oração dela. Não foi um ato que partiu do crente. Jesus andou 50 quilômetros pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pelo seu amor. Algo interessantíssimo é que Jesus se aproxima e diz o texto que ele se compadeceu daquela mulher. Eu já falei em outras ministrações sobre esse verbo, splagnizomai, um verbo irregular do grego, que significa mover-se das entranhas. Naquela época eles acreditavam que o âmago, as entranhas, era o lugar onde as emoções e a agonia habitavam. Interessante, né? Nós hoje pensamos o coração, imageticamente, de uma forma até poética. O meu coração. Mas naquela época, quando alguém estava em agonia, em profunda tristeza, era como se suas entranhas estivessem se movendo. E é o que significa esse verbo. Ele aparece poucas vezes no Novo Testamento.
É como se Jesus tivesse uma dor por aquele menino que ali está. Nós traduzimos isso como se compadecer. Não sei porque no meio dessa pandemia, uma palavra da língua portuguesa veio à moda. Parece que o brasileiro descobriu a palavra empatia. A cada 10 palavras que você lê na internet, 45 mil são empatia. O brasileiro descobriu a palavra empatia. A palavra simpatia é uma impressão agradável de uma coisa. É uma disposição a favor, né, favorável a alguém ou a alguma coisa. E essa disposição favorável pode ser com alguém que você pouco conhece. Você simplesmente foi simpático. O pathos, o sentimento, a emoção, e a preposição sin, do grego, que significa junto de, o mesmo. Então eu fui simpático. O empático, ou aquele que tem empatia, é aquele que parece entrar um pouco mais. Ele não somente é simpático, porque o en do grego também é como o nosso, de estar dentro. Mas é uma capacidade de se identificar com quem sofre. E é o que todo mundo fala hoje. Então é como se eu até sentisse, olha, eu também estou com um pesar aqui dentro de mim, eu também me entristeci junto com ela, mas ela e eu sou eu. O que se simpatiza pode até estender a mão, o que é empático, ele parece que se condói da mesma forma, mas esse termo e esse compadecer é muito mais profundo. Quando eu vejo cristãos falando sobre empatia, eu acho legal, está tudo certo, repita aí a palavra, mas entenda que Cristo não tem empatia, Ele tem compaixão. Ele se compadece. Sabe o que é padecer? É morrer. Quem se compadece, morre junto. Quem se compadece, mergulha para dentro da dor. Quem se compadece, pega aquela dor e coloca sobre si. Não é porque ele fez uma postagem bonitinha, com uma figurinha, e teve empatia. Ele não quer nem saber se alguém vai ver postagem, porcaria nenhuma. Ele já mergulhou dentro da dor. Aliás, talvez ele não tenha tempo de tirar foto para mostrar que é empático, porque ele está ali sofrendo junto. Ele vai para a cruz e leva sobre si as nossas dores. Ele se compadece. Ele padece junto. Eu não sei se eu vou conseguir resolver tua situação, mas eu vou te abraçar e a gente vai morrer junto. Eu não só sinto a dor, como eu me deixo envolver por ela. Compaixão. E Jesus poderia ter chegado naquela multidão e ter dito: peraí galera, tem um povo chorando ali, ó. E os caras, Jesus, estão chorando por quê? Não sei, deve ter alguém morto ali, parece que é uma ladainha, tem umas carpideiras. Tem uma senhora chorando ali, ó. Quem ela é? Eu sei de tudo, pô, eu sei já. Ela é a viúva, eu vim aqui pra... Galera, vamos entrar correndo lá no meio, abraçando e dizendo: para de chorar, meu. Para de chorar. Me responda uma coisa. Se você soubesse que você está entrando num lugar para resolver um problema, qual a primeira coisa que você faria? Daria a notícia que você chegou com a solução, né? Mas Jesus não fez isso. Antes de fazer isso, ele se compadeceu. E ele chorou com ela. E disse: mulher, não chore. Não chore. Nós temos uma fé instrumental, fria. Você vai na noite do poder, da cura, do milagre e do sinal, e você vai fazer lá o que te pediram para fazer, vai pagar o que tiver que pagar, vai levar o seu milagre, vai embora feliz da vida. Não tem ninguém para dizer: eu queria sentar com você.
Porque afinal de contas, se você fizer o ritual da noite do poder e não acontecer nada, volta na próxima. Não temos mais para oferecer, é só isso. Se você recebeu o grande poder, você vem aqui e dá um testemunho para a gente pescar mais gente. E quem não conseguiu? A maioria vai para casa e volta no próximo. Você deve estar em pecado, entregou dinheiro a menos, quebrou a corrente, fez alguma coisa que não prestava, saiu da sua igreja sem pedir autorização para o seu pastor, está em maldição, está fora de cobertura espiritual. A culpa é sempre sua. Porque aqui a gente não tem compaixão, aqui a gente tem comércio das coisas sagradas, santas, sagradas, santas não se consegue. Porque o santo é aquilo que é, Deus é santo. Sagrado é aquilo que o homem faz, nós fazemos as coisas e os lugares sagrados. Santo é o que é santo, sagrado é o que a gente cria. Então nós comercializamos o que é sagrado. Por isso que nós não estamos preocupados em chorar com quem chora. Olha, eu estava fazendo a conta. Pastorear igreja eu comecei em 95. Ser pastor em 93. Então daqui 2 anos eu completo 30 anos de pastorado. Mais 2 anos eu completo 30 anos de pastorado de igreja. Eu já fiz bastante aconselhamento, mas já fiz bastante mesmo, de vários tipos. De casal, de família, individual, mas geralmente é assim. A pessoa vem e fala assim, ó, eu trouxe meu filho, você pode fazer alguma coisa com ele? Faz uma oração, faz uma reza, resolve o problema dele. Faz alguma coisa aí, um negócio que puf, e resolva. E aí a pessoa vem com poder, ela vem com crença, ela profetiza, ela quer que ponha a mão, ela quer que faça alguma coisa. Porque eu preciso que um sinal aconteça, porque eu não quero gastar tempo em me compadecer. Eu quero que o pastor ore para mudar o meu marido. Eu quero que o pastor ore e faça um saravá para mudar a minha mulher. Mas eu não quero gastar tempo de ouvi-la. Eu não quero gastar tempo para me sentar e dizer qual é o problema. E dizer o que está acontecendo com você. E quando ela mostrar a dor, que talvez seja eu o causador, mergulhar dentro dela e falar, eu preciso sofrer com você. Não. Fé não é para isso. Fé é um dispositivo que eu tenho, uma varinha de condão, que vai plim, 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 plum, ti, plac, zum, não vai a lugar nenhum, e vai fazendo, vai batendo, e vai resolvendo, e só multidão em festa. E quando a pessoa chora, a gente diz, para de chorar, mas você é fraco, você não tem Espírito Santo, Deus não está com você, você não tem fé, você não acredita. Porque as nossas palavras são sempre um lixo. Porque a nossa fé nos põe num pedestal superior para tratarmos os outros como incrédulos. Deus que me livre dessa gente. Eu quero andar com Cristo. Aliás, foi por isso que eu disse semana passada, não se preocupe em ser evangélico. Esquece isso. Esqueça-os. Preocupe-se com o evangelho, com Cristo. O Ariovaldo fala uma coisa muito legal sobre esse texto. Não é o poder que cura, não é o poder de Deus que cura, que curou esse menino. Foi o choro de Jesus. Ele, quando entrou na casa de Lázaro e Lázaro estava morto, lá em João capítulo 12, né? Acho que é. 11, acho que é 11 ou 12. Você vê lá. E ele vê Marta e Maria, diz o texto que Jesus chorou. Onde vocês o sepultaram? Nossa fé hoje se tornou uma fé desumana, sem sensibilidade. Falamos de simpatia e empatia, mas não temos compaixão. Se uma pessoa está sofrendo, 2 evangélicos vão discutir se a culpa é da esquerda ou da direita, mas ninguém vai morrer junto dela.
Esse é o cenário que nós vivemos hoje, da ausência da compaixão. Aliás, nos aproximamos de Cristo para saber qual é a fórmula do milagre. Nós ficamos procurando pregações para as pessoas nos darem fórmulas. Sabe como é que você faz para tal coisa acontecer? Opa, peraí que eu vou pegar uma caneta. Vai, fala. Ora desse jeito, canta assim, faça tal coisa. E nós ficamos aprendendo sistemas e fórmulas matemático-espirituais, para juntarmos os tijolinhos. E aí quando você completar, plim, aí Deus catapulta sobre você o milagre. Não. Jesus não veio para nos dar fórmulas para sabermos como nos dar bem. E você deve ter um caderno cheio de 5 passos para conquistar tal coisa, 10 passos para conquistar outra, 10 passos para vencer não sei o quê. O interessante não são os passos, é que os verbos sempre são conquistar, ter, alcançar, vencer, superar. É uma fé instrumental. Nos utilizamos de Deus para os nossos objetivos, ou achamos. Mas entre nós não há compaixão. O que menos nos importa é quem sofre. Lucas está dizendo a Teófilo: você está entendendo como é que é esse rei? Que diz para aquela mulher: não chore. Ele não precisava ter se entristecido. Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele poderia ter atropelado aquele sentimento de alguém que estava perdida. Mas ele preferiu antes conversar com ela, abraçá-la, dizer: não chore. Tocar naquele menino e dizer: levante-se. Restituir a sua mãe. Ele foi devagar. Eu já vi gente que quando você vai pedir um conselho, ele te atropela. E ele diz para você, não, então deixa eu falar para você, pera, você deve estar em pecado, deve ter não sei o que, você fez tal coisa, você orou de tal jeito. Ele quer uma justificativa, ele não quer te ouvir. Ninguém quer te ouvir. Um amigo meu, Sam, disse que tem um amigo que é pastor, não me lembro o nome, que falou assim: a igreja dele vai chamar a Igreja da Vitória. Aí quando alguém vier contar problema, fala: vai para outra igreja, que aqui é só quem tem vitória. Não vem contar problema aqui, que eu não quero saber de problema. Porque ninguém quer problema. Problema a gente expulsa. Problema a gente manda embora. Andar 50 quilômetros para chorar com alguém, só Jesus para fazer isso. Só Jesus para fazer isso. Procuramos qual é a fonte do milagre, e o nosso Cristo é a fonte da compaixão.